Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É uma alegria para mim poder estar aqui trazendo uma pequena palavra. E o que o Senhor Espírito Santo vem falar no dia de hoje é sobre propósito em meio à dor. Quando a gente projeta alguma coisa, a gente sonha algo e ele começa a dar errado, ele começa a fugir das nossas expectativas, a gente sempre tende a ligar, né, esse momento difícil, essa dor que a gente está sentindo, a gente costuma assimilar que é o nosso adversário, a gente costuma dizer que pode ter sido uma inveja e a gente costuma encontrar tantos e tantos nomes e soluções para o nosso problema, exceto Deus. Mas e se eu te disser que momentos difíceis, cenários de dor, são momentos propícios para que o Senhor ele possa trabalhar? Se a gente observar os maiores milagres, as maiores bênçãos, né, as maiores manifestações da presença de Deus foram em momentos dificultosos, em momentos dolorosos, em momentos difíceis, até mesmo em momentos impossíveis de ser solucionado. O Senhor, ele aparece e ele aparece, né, para poder solucionar, para poder mostrar o seu poder. E hoje eu queria ler um texto que se encontra em Lucas, o capítulo de número 5. Vamos ler a partir do verso de número 2, que diz assim: E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus estava pregando a sua palavra, ele estava ali próximo do lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia, e ele estava transmitindo a palavra, mas a multidão ela era muito extensa e ela comprimia Jesus, e Jesus ele precisava de um local para que ele pudesse pregar a palavra. Ele precisava de um local propício para que ele pudesse, né, se utilizar para permanecer ministrando a palavra de Deus. E a gente vai observar que ele vai escolher um desses barcos que estava vazio para que ele pudesse entrar e pregar a palavra de Deus. Só que esse barco ele estava vazio porque vai acontecer uma coisa que vai contar no texto também, que Simão ele havia tentado pescar a noite inteira, ele havia permanecido ali, insistido. Provavelmente já era um local onde ele estava acostumado a pescar. O turno da noite também é um turno que são escolhidos pelos pescadores porque ele tem uma maior facilidade. Existe qualidade de peixes que eles só aparecem durante a noite. Durante a noite os peixes eles buscam, né, uma alimentação, então eles estão mais fáceis de ser pescado. Então ali Pedro provavelmente ele chegava ali e ele pescava com muita facilidade, ele conseguiu o seu sustento, então não era do seu praxe ele ter que permanecer toda a noite ali pescando e ainda mais não pescar nada. Só que o que para Pedro estava com uma visibilidade, o que para Pedro estava sendo, né, um projeto que falhou, estava sendo uma expectativa que deu errado, era um momento propício para Jesus aparecer. Por quê? Porque precisou do barco de Pedro estar vazio para que o Senhor Jesus ele viesse ter espaço para entrar. Então existe determinados vazios na nossa vida, existe determinadas dores que vêm acontecer conosco, às vezes um vazio que o campo financeiro deixa, um vazio que a expectativa sentimental deixa, um vazio que a decepção humana deixa. É um local vazio para nós, mas um local que tem espaço para Jesus entrar. Se o barco tivesse cheio de peixe, não teria local para Jesus entrar, para Jesus sentar e para Jesus ensinar. Mas precisou o vazio chegar no barco de Pedro para que Jesus ele viesse entrar. Então hoje
O Espírito Santo, ele quer te dizer que talvez esse vazio que para você não tem motivo algum, para você esse vazio que é somente um momento de dor, esse vazio que foi um plano que deu errado, que foi um fracasso, que foi aquilo que já não tem mais solução alguma, que não tem motivo algum de você estar passando, pode ser um vazio que Jesus ele quer preencher. Possa ser um momento que Jesus ele precisa desse espaço para poder entrar no seu barco, porque às vezes a gente está tão cheio de si, está tão cheio de coisas, está tão cheio que falta espaço para Jesus. Às vezes Jesus ele vai precisar que o nosso barco também esteja vazio. Outra questão, Simão já estava lavando a sua rede. Naquele momento, Simão ele não tinha intenção alguma de adentrar no seu barco de novo para que ele pudesse, pescar ou nada do tipo. Ele estava lavando a sua rede. Para mim, quem lava a rede é quem não vai mais utilizar a rede. Mas a primeira coisa que Jesus faz ao chegar é: entra comigo no barco. Tem vezes que quando as coisas dão errado, a gente não gosta muito de persistir. A gente quer mudar a rota, a gente quer mudar o plano, a gente quer mudar o projeto, a gente quer sonhar novas coisas, a gente quer que o Senhor ele mude, aquilo que a gente está pedindo, a gente quer trocar oração, quer trocar tática, mas hoje o Espírito de Deus ele está dizendo: se você está pensando em largar a rede, em lavar a rede, em abandonar o barco, o convite de Deus é: nesse barco vazio, eu te convido a entrar, mas entrar comigo no barco. Não vai mudar, não vai mudar a profissão, não vai mudar a mar, não vai mudar a estratégia, não. Entra comigo no barco de novo. Talvez Simão ali estava até pensando: não, vou procurar uma nova profissão, não, pescaria não vai dar mais, eu já tentei a noite inteira, mas Jesus ele chega e fala: entra comigo no barco. Então talvez o que hoje para você tá não deu certo, não tem jeito, vou mudar a expectativa, vou mudar o projeto, o Senhor tá dizendo: permanece no projeto, só que agora é o projeto comigo. Só que ele não vai de imediato pegar rede e pescar, não vai imediato encher barco, mas ele vai entrar com Jesus no barco e ele vai ter que assentar para ouvir Jesus ensinar. Porque tem vezes que o cenário ainda não mudou na nossa história, o nosso barco ainda não está cheio, o projeto ele ainda não foi concretizado, porque existe alguns tipos de ensinamento que Jesus ele ensina quando ele entra no barco. Ele ensina com o barco vazio, ele não vai te ensinar com o barco cheio, porque quando o barco estiver cheio, você já passou pelo aprendizado, mas hoje você precisa assentar um pouco no seu processo, no seu projeto, no seu barco e dar uma visualizada aí, se você já aprendeu tudo que Jesus tinha para te ensinar. Se você já conseguiu, no meio desse processo difícil, no meio desse barco vazio, assentar para que Jesus possa te ensinar. Porque a gente quer que Jesus entre no barco só para solucionar, só para encher o barco, só para resolver o problema. Só que a gente precisa entender que no meio da dor também tem aprendizado. Que no meio da dor existe propósito. Aí a dor era de Simão. O barco estava vazio. Talvez Simão estava preocupado: como é que eu vou levar alimentação para minha família? É o meu sustento, eu tenho uma família para zelar, eu tenho uma casa para cuidar, é a minha renda, como que eu vou fazer? Talvez a mente de Simão estava turbada porque ele precisava daquela solução para já. Só que o que estava servindo de dor para Simão, aquilo que estava machucando Simão, serviu para que viesse curar outras pessoas. Então hoje você também precisa entender que aquilo que está causando dor em você vai servir de cura para outros. Que esse cenário que está tão difícil, está tão dolorido para você não ter razão de passar, Jesus ele vai se utilizar do seu processo para trazer cura, para trazer aprendizado, para trazer vida. Então antes do Senhor curar você, o Senhor ele vai curar outros através de você. Então que hoje você possa trocar a visibilidade do seu problema. Que não tá dando jeito, Deus nem tá comigo, porque a gente acha que dar errado é Jesus não estar. Mas barco com Jesus também tem vento. Barco com Jesus também tem vazio. Barco com Jesus é local, todos os barcos que Jesus entrou foi para
dar um aprendizado, foi para mostrar que quando ele entra no barco é diferente. Então você precisa entender que nesse processo, que essa dor, ela pode ser um cenário propício para Deus ter um propósito na sua vida e também através da sua vida. E que Deus em Cristo possa abençoar a todos, em nome de Jesus.